boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença. Hoje a gente tem um grande prazer, né, de contar com a participação do Sérgio Ferreira. O Sérgio Ferreira que esteve com a gente lá no CIOSP, né, foi um sucesso com esse tema, né, de prótese total digital, uma realidade possível e atual. Então, a gente trouxe ele agora para ministrar esse webinário nessa próxima horinha que a gente tem junto. Obrigada, Sérgio, de novo. A gente já falou nos bastidores, né? Te agradeci, mas eu faço questão de te agradecer de novo, porque eu sei que a tua agenda é muito cheia de curso, né? Então é uma honra poder ter você aí falando um pouquinho da tua experiência, tá? Antes de eu passar a palavra para você e te apresentar propriamente, eu só queria deixar uns recadinhos para o pessoal que está aqui com a gente. Muita gente está acessando essa plataforma pela primeira vez, então, para quem está acessando pela primeira vez, não está acostumado, eu queria informar que, assim, todo mundo, todos os participantes, vocês ficam com o microfone desativado, mas isso não significa que vocês não possam participar, tá? Muito pelo contrário. A gente espera que vocês mandem perguntas para a gente, tem um campo de perguntas aí, e eu vou ficar encarregada de, no final do curso, a gente vai liberar aí uns 10 minutinhos só para perguntas e respostas, e aí eu vou mediar essas perguntas para o Sérgio, tá? Para quem não teve oportunidade ainda, né, de estar em contato com o Sérgio, ele é diretor de inovação na Identure, é pioneiro aí no fluxo de prótese digital, especialista em protocolo digital, especialista em caracterização com compósitos, né, e é criador do método SF, tá? Então, antes até, de novo, de passar a palavra para o Sérgio, eu queria informar vocês que vocês têm aí nos documentos alguns materiais informativos sobre o sistema Cara, o Cara Print Pro e as resinas, todo o sistema que a gente tem disponível, né? Os equipamentos, acessórios e tudo mais. Então, quem tiver curiosidade, tem até o final da aula para entrar aí e fazer o download no computador, tá bom? Sérgio, vou passar para você aí a permissão de compartilhamento da sua tela. Só um minutinho, vamos ver. Aí, deu certinho? Deu certinho, estamos te vendo. Eu vou agora fechar minha câmera para te deixar aí no palco com os participantes, tá? E estou aqui com o meu microfone desligado, mas estou te ouvindo. Qualquer necessidade, você me fala. Eu estou aqui, tá? Perfeito. Então, muito obrigado aí, Patrícia, pela oportunidade. Então, vamos iniciar aí a nossa aula. Pessoal, então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o fluxo, né, de prótese total digital, contar um pouquinho aí como se iniciou, resumido, né, porque senão eu vou ficar falando aqui até altas horas, mas vamos lá. Eu sou técnico, né, também passei pela bancada, sei as dores do técnico na bancada, né, fui para Joinville, tinha meu laboratório, recebi uma proposta para um empresário para montar um laboratório 100% digital, certo? E lá foi onde eu tive a oportunidade de fazer todos os testes com o paciente, né? Ele me deu total liberdade, fui responsável sobre a parte clínica, eu sou técnico procendário também, sou TSB, então eu tive a oportunidade também de manusear um pouco em boca, né? Então foi assim bem complicado, né? Sobre erros e acertos, e o que eu vou passar para vocês aqui é simplesmente o meu dia a dia. E nos últimos 10 minutos a gente vai estar tirando as dúvidas de todos, certo? Também tem podcast meu, caso vocês quiserem, depois eu vou estar colocando lá no Instagram para vocês conseguir entender um pouquinho mais a fundo também da história, de como iniciou, tá? Foi iniciado em 2018 e de lá para cá, muita evolução, muito aprendizado, certo? Então, vamos lá. Sou pioneiro no fluxo de prótese total digital, sou especialista em protocolo digital. Eu digo que eu sou especialista porque na época o pessoal já fazia protocolo em zircônia, né?
mas protocolo de resina, protocolo mais personalizado já não tinha. Então, eu também criei várias técnicas, né? Também tenho meu curso de protocolo, onde eu ensino todos os tipos de protocolo. Sou especialista em caracterização em compósitos. O que seria isso? É a caracterização que a gente faz após impressão. Sou especialista em polímeros. Trabalhei muitos anos com o PIC, o POM, né? Estruturas livres de metais. Sou criador do método 100% digital, clínica e laboratorial. O que significa isso, pessoal? Exatamente o que vocês pensar sobre prótese, eu dei um jeitinho de ser digital, né? Prótese total, protocolo, PPR, tudo 100% no método digital. Também desenvolvi várias técnicas clínica e do laboratório, né? Parte clínica também com muita precisão, aonde a gente entrega uma PT sem ajuste nenhum, né? Tudo feito pelo escaneamento. Ensino técnicas de precisão de escaneamento, então é bem interessante. Sou criador do método de montagem SF. O que seria isso? Eu ensino para vocês a vocês fazer uma montagem dupla com todos os movimentos de trabalho totalmente ajustados. Tudo isso em 5 minutos. Isso mesmo. Vamos lá. Pessoal, então, vou estar falando o que é preciso para estar começando, os insumos utilizados, os tipos de PT digital, PT digital versus analógica e quais os benefícios da PT digital. Então, aqui eu coloquei alguns modelos de impressora, de scanner. Então, como eu sempre digo, né, a gente consegue fazer pelos dois caminhos, tanto ele pelo intraoral, quanto com o de bancada. O que a gente perde de referência entre eles? A gente acaba perdendo a referência do escaneamento do lábio. Eu utilizo muito o escaneamento do lábio em meus casos. Assim, eu consigo uma precisão aonde eu consigo entregar uma prótese total em 2 consultas. Isso mesmo, a gente faz todo o escaneamento na primeira consulta e já na segunda a gente já entrega. Interessante, né? Então é possível com a ajuda do escaneamento do lábio, onde ele traz totalmente uma precisão incrível para nós. Certo? Também conseguimos fazer com o escaneamento de bancada, mas sem o escaneamento do lábio. Aí a gente já é necessário fazer provas, né? Então a gente precisa de uma máquina gamer, certo? Do cadista, mas como eu sempre falo, do cadista com a experiência, né, pessoal? E aqui é a nossa impressora Caraprint, uma impressora que eu sempre indico. Assim, em sistema de DLP, para mim, ela é a melhor, porque a gente consegue estar imprimindo 4 bases, pessoal. Isso mesmo, 4 em 1 hora. Não tem nenhuma impressora que consegue estar imprimindo com uma velocidade dessa. Então, pessoal, aqui tá, coloquei os insumos que eu utilizo hoje. Hoje eu já utilizei diversos insumos do mercado, tanto ele brasileiro quanto de fora, né? E quando eu usei a Cuser, né, não é querer falar só porque eu estou com a Cuser agora, mas realmente eles me surpreenderam, tá? Em termos de resistência, do polimento, assim, realmente a gente não tem o que falar do material da Cuser, né? E também a Cuser ela vem com um diferencial. O que seria esse diferencial? Na verdade, é uma das únicas empresas que já vende a cor de base, né? Onde tu consegue estar escolhendo se tu quer um rosa roxo, um rosa vermelho, um rosa natural ou um rosa claro. Na verdade, é a única empresa, né, aqui do Brasil que vende esses tipos de escalas de cores, né? Antigamente eu tinha que estar modificando a cor antes de imprimir para me ter outros tipos de cores, né? Então hoje a gente já tem pronto. Isso que é interessante. Também sobre a resina de dente, né? Então foi uma resina de dente criada especificamente para a prótese total. Então é uma resina assim super resistente. Também me surpreendi com a resistência dela, mesmo ela não tendo carga cerâmica, ela não tem, mas ela bate de frente tranquilamente com as resinas que têm carga cerâmica. Então, e também sobre a resina de placa, também é algo que a gente se via meio que perdido, né? Com fraturas, tanto nas placas de bruxismo, também obtive resultados excelentes com essa resina, né? Mas eu vou falar um pouquinho, né, do erro de todo mundo. Qual que é o erro de todo mundo hoje? É não saber dominar o material.
né? E tá onde? O pessoal acaba usando que é álcool de posto, né? Que tem chumbo, tem várias químicas, né? Um dos grandes erros é o quê? O álcool de posto ele acaba se infiltrando entre as camadas e assim tu tá comprando uma resina que tem uma resistência grande e tá entregando como se fosse provisória, né? Outro grande problema do pessoal é que o pessoal não sabe o tempo de cura, né? O pessoal não sabe dominar a resina. Isso que eu sempre falo em meus cursos, a gente tem que estudar sobre o material, a gente tem que realmente dominar o que a gente vai estar trabalhando, né? Então, vamos lá, vou dar um exemplo, né? Todo mundo sabe que a impressão ela é feita por camadas, certo? Ela é feita por camada. Tem a plataforma, ela desce, tem o tempo de exposição, depende da impressora, da resina, tá 2 a 3 segundos, ela sobe e desce, certo? Assim vai formando a nossa prótese total. Mas o que a gente tem que observar é o quê? Quando ela desce, ela só sofre com uma pré-polimerização entre as camadas, certo? O que vai estar te dando uma resistência final é tu saber o tempo de cura correto da tua impressão, né? Vou dar um exemplo para vocês do método convencional, né? Como que é feito no método convencional? A gente tem a resina pó termo e o líquido termo, correto? A gente faz a manipulação, coloca na mufla e coloca na prensa. Aí a gente tem o que? O tempo de prensa, né, pessoal? Né? Isso que a gente tem que. O que que acontece com o tempo de prensa? As partículas elas se unem e assim ela te dá resistência. A mesma coisa com o digital. Então a gente só vai ter que estudar um pouco mais e dominar sobre o material. Certo? Eu vou falar um pouquinho sobre resistência de cada uma das resinas. A resina da Denture e da Dima, ela tem 100 megapascal. O que significa isso? Força, resistência, né? A de dente, ela tem 115 e a de placa também tem 115, tá, pessoal? Então, o que a gente pode ver com isso? São resinas super resistentes, né? Mas temos que dominar o material, certo? Vou falar um pouquinho como que é o processo de colagem dos dentes. Ahn, quando a gente trabalha com a prótese totalmente impressa, a gente tem que estar fazendo jateamento nos alvéolos, tá? Como a gente pode perceber aqui, ó, os alvéolos, a gente vai jatear e logo em seguida a gente vai passar o nosso adesivo, né? Eu uso o connector, a gente vai colocar o connector e vai deixar 4 minutos, certo? A gente vai fazer o mesmo com o dente, tá? Vamos jatear a parte interna do dente e passar o connector. 4 minutos, certo? Então, assim, a gente tem a nossa retenção química e mecânica, certo? Agora, quando a gente usamos dente stock, viu, pessoal? Também é possível fazer processo total com dente stock, certo? Como que a gente faz a colagem dos dentes? A gente também jateia a base, passa o connector e nos dentes, pessoal, a gente faz perfurações, tá? Nos dentes, vai ter que furar o dente, a gente vai ter que usar a técnica de base em T, né? Todo mundo conhece aquela técnica de perfuração das flex. Isso, a gente vai estar fazendo um furo central e 2 furos lateral pela lingual, correto? E logo após a gente vai estar passando palabond nele, tá? Palabond nele e o connector na base. Fechou, pessoal? Então eu apresento para vocês o Pala Express, caso alguém não conheça. Já era muito utilizado no meu laboratório, porque ele é como o modo de se trabalhar com ele é o mesmo de uma resina alto, só que ele tem propriedades de resina termo, certo? É muito utilizado na Europa, né? Onde o pessoal não utiliza mufla, o pessoal faz um mockupzinho e já utiliza direto nele. E o pessoal já domina o que? A caracterização em compósito. Geralmente o pessoal quando quer uma prótese caracterizada, eles já trabalham com, por exemplo, o Pala Creative, eles aplicam o Pala Creative sobre e depois da acrylização. Aqui o pessoal já usa mais o STG, né? Então, no meu laboratório eu utilizava para fazer conserto, né? Já tirava o alto do meu laboratório, entregando já algo já quase livre de monômero. Então, pessoal, aqui eu vou falar um pouquinho dos tipos de próteses totais, né? Aqui tem alguns modelos antigos, que é a versão antiga, como eu falo, né? E o próximo slide é um pouco da evolução que teve. Então, pessoal, primeira fotinha aqui, a gente está vendo que é a resina Train. Essa resina Train é uma resina branca, certo? O que que eu costumo fazer hoje? Eu costumo pigmentar ela para ela ficar parecido com a cor de dente, assim dando uma prova mais natural.
certo? Aqui do ladinho, você pode perceber que eu comecei fazendo com gesso, olha só que interessante. Eu usava gesso antes, então, olha lá, eu imprimia a base e fresava os dentes. Ah, Sérgio, por que que não fazia ela totalmente impressa? Porque, né, pessoal, em 2018 não existia ainda as resinas definitivas, só tinha resinas de provisório. Então, eu mesclava, né, o fresado com o impresso. Também, para vocês ficarem sabendo, eu não comecei imprimindo, eu comecei fresando, fazendo ele 100% fresado, a base era fresada, o dente fresado, era tudo fresado. Por quê? Né, como todo mundo aqui, é normal um ser humano ter medo do novo, né? A impressão, na minha época, era nova, hoje nem tanto. Mas eu também tinha medo, né? Tinha aqueles certos receios, se iria fraturar ou não ia fraturar. Então, eu comecei optando pelo fresado. E como que foi isso, pessoal? Eu comprei um molde nos Estados Unidos e eu mesmo fazia meus blocos com resina térmica. Interessante, né? Mas não deu para seguir, porque se demorava 5 horas para fresar, né? Então, para a gente fazer algo num fluxo de clínica onde tem muita demanda, basicamente impossível, não teve como. Então, foi aí que eu abri minha mente para as bases impressas e foi aí que eu comecei a me aprofundar nesse mundo da impressão. Também digo para vocês, recebo muita pergunta falando, Sérgio, fratura, como que é isso? Tive muito problema com fratura, tá? Por quê? Porque eu não sabia dominar o material. Problema com material, problema com planejamento, tá, pessoal? A gente tem que tomar cuidado com fraturas, com planejamento, com material. Então, realmente, a gente tem que estudar e tentar dominar o fluxo inteiro, certo? Mas, de acordo com esses erros, fui criando várias técnicas, aprimorando e hoje, no meu curso, eu entrego exatamente o atalho, né? Aonde a gente consegue fazer uma prótese total sem dor de cabeça nenhuma. Então, pessoal, vamos lá. Aqui do ladinho, ó, na terceira imagem, a gente tem uma prótese total totalmente impressa. Aí foi feito com a resina de provisório, né? Feito uma resina provisória. Aqui embaixo, pessoal, foi a primeira e última prótese total num fluxo misto. O que quer dizer isso? Vamos lá, quando eu tinha solucionado todo o problema, né? Da prótese total, tinha conseguido acertar a parte clínica, a parte de projetos, finalização. Os doutores acabaram querendo o quê? A prótese total incolor. E eu na hora, putz, e agora, o que que eu vou fazer? Primeira coisa que passou na minha cabeça, eu vou fazer a montagem, eu vou botar o trem na mufla, acrilizar, colocar STG e ir embora. Foi assim meu primeiro momento que eu pensei, né? Então, fiz uma dupla com fluxo misto, também tem essa opção, viu, pessoal? Caso vocês quiserem otimizar, começar, né? Otimizar o seu fluxo, né? Porque uma montagem dupla em 5 minutos já facilita, né? Já dá para você dar o primeiro passo nesse mundo digital. Mas para mim eu não vinha lógica em continuar com mufla, com sujeira de gesso, esse tipo de coisa, né? Então foi a primeira, foi a última, porque eu logo pensei em fazer o teste com a resina de placa. E foi algo que deu super certo, porque a resina de placa ela é mais resistente ainda do que a de base. Então, foi sucesso total. A partir disso, deu tudo certo. Então, apresento para vocês um pouquinho da evolução que teve, né, a prótese total digital. Então, aqui no cantinho a gente consegue observar, olha só, a base com incolor, né, de placa, de dente, olha que interessante. Aí logo depois a gente fez a estratificação gengival. Nesse casinho do meio, pessoal, é dente de estoque. Eu apenas fiz só uma maquiagem básica e aí também inventei de colocar os fiozinhos das veias do STG. Também dá um aspecto legal, né? E aqui do ladinho, pessoal, é o resultado do traim que eu fiz modificando a cor. Olha que interessante já ficou. No branco, olha só, ó, vou voltar aqui para vocês. Do branco que tinha aqui, ó. Olha como ficou, já ficou algo já mais natural, olha que interessante, né? Então, é isso, aos pouquinhos a gente foi evoluindo até hoje, eu estou sempre tentando aprimorar algo, né? Então, a gente está sempre em busca
de ter mais assertividade, de conseguir fazer uma prótese total em menos consultas. Então, a gente está sempre na corrida, né? A gente conseguiu melhorar a escultura, tudo um pouco. Então, pessoal, isso aqui é alguns planejamentos, até de um protocolo inferior também, com um dente de estoque, ó. Olha esse caso que interessante, pessoal. Ó, a parte inferior, vamos todo mundo olhar para a parte inferior. O que a gente consegue observar nesse caso? A gente consegue perceber que é um sorriso com a prótese do paciente como referência. Olha que legal, a gente usou a prótese do paciente como referência, né? O que a gente pode ver aqui? Curva de SPI invertida. Primeira coisa, né? E exposição do sorriso inferior está mais exposta que superior, né? Então, através disso, a gente já conseguiu analisar e fazer a correção, né? Então, agora olhando para a parte superior, a gente consegue ver que a gente conseguiu corrigir a curva de SPI, a gente conseguiu distribuir a exposição do sorriso. Então, é algo que, como sempre falo para vocês, tem que ter o escaneamento do lábio, assim a gente tem total precisão. A gente consegue estar entregando uma prótese para o paciente tranquilamente, sem dores de cabeça. Já, vamos lá. Ó, então, pessoal, que eu coloquei uma comparação sobre o analógico e o digital. Então, o que a gente pode falar um pouco sobre isso? Vamos começar sobre as aclisações, né? Então, como eu não estou tendo contato direto com vocês, não estou falando direto com vocês, eu vou simular o que acontece no meu curso, né? Eu sempre pergunto para o pessoal quantas aclisações eles conseguem fazer no dia, né? Aí o pessoal fala, consigo 5, tem alguns The Flash, né, que falam, consigo 20. Aí eu sempre brinco, né? Poxa, então tu pega o pote de sorvete, manipula e sai despejando em tudo, né? Brincando com o pessoal. Tá, beleza. Todo mundo falou 5, 10, 20. Mas aí eu lembro eles, só um detalhe, né? Tá, e o tempo de prensa fica onde? Né? Aí é onde o pessoal, putz, verdade. Então tá, então com o tempo de prensa a gente pode concluir que a gente não consegue finalizar uma PT num dia, certo? Porque só de prensa, né, pessoal, é de 6 a 12 horas, né? Ainda tem o tempo de mufla, tem tudo isso. Sem contar, pessoal, as pequenas distorções, né? É algo que eu posso falar com propriedade porque eu passei por isso, já vi muito isso em vários laboratórios, né? A gente fazendo inclusão da base com gesso, com água engessada, com sal, né? Contramufla mesmo. Então é isso que vai vindo, que é uma somatória, né, de expansão e contração. Logo depois vai para a prensa, né? Logo depois a acrilizada, o pessoal pega e joga na água fria. Então é uma somatória de expansão e contração que dá a diferença final na boca do paciente, né? Às vezes o dentista faz uma funcional, faz algo legal e acaba acontecendo esses erros no laboratório. Mas também vamos ver um pouco o lado do laboratório, né? Sempre tem o dentista, quando o paciente vai casar, isso e aquilo, vai não dá opção para o técnico, né? Já com o digital, já vem para ajudar a nossa vida, né? Por quê? Vamos lá. Em apenas 3 horas, pessoal, 3 horas, a gente consegue estar imprimindo 22 bases. E mais 1 hora, a gente consegue estar imprimindo mais 20 arcadas. Então, quer dizer o quê? Em 4 horas, a gente consegue estar fazendo 22 PT por impressora, com total precisão. Legal, né? Interessante. A única coisa que você tem que se preocupar com o digital é a calibração, pessoal, tá? É como eu sempre falo, a impressora, ela está imprimindo, ela não sabe se tu está imprimindo um boneco ou um dente, né? Se tu quer precisão, tem que calibrar, onde tu vai estar controlando a expansão e contração da sua prótese, né? Então, sempre faço calibração de 15 em 15 dias, sempre procuro estar fazendo o tempo todo a calibração para manter a precisão, né? Então, vamos falar agora de montagem, pessoal. Né? Eu sei que aqui tem dentistas e técnicos assistindo, eu falo a realidade de todos, né?
Vamos lá, o dia a dia do dentista. Tem dentista que não consegue fazer aquele rolete perfeito, né? Fazendo o volume de corredor, deixando tudo definido para o técnico seguir o rolete. No dia a dia, não é assim, né? Mas também não vamos generalizar, né? Tem dentista que vai lá, fica o tempo que for e deixa o rolete perfeito. Mas vamos falar da realidade, né, do total da galera. A gente não consegue fazer um rolete e entregar exatamente o rolete perfeito para o técnico. Então, como que é feita a montagem? Né? O técnico não tem tanta referência e acaba fazendo uma montagem no escuro, né? Então, complica, né? Com a gente no digital, a gente tem referência de escaneamento de face, a gente tem referência do lábio, da foto. Mas, ó, sendo sincero com vocês, eu nem dou opção para o dentista sobre foto, tá? Foto é 2D e também todo mundo sabe que o pessoal acaba procurando pelo mais fácil, né? Mais fácil é o quê? Tirar uma foto e tchau. Mas não, eu sempre peço o escaneamento lábio, esse é o mínimo, tá? Escaneamento lábio. Agora, vou dar uma dica para vocês de escaneamento de face. É coisa do curso, mas vamos lá. Como que eu faço escaneamento de face, pessoal? A gente faz com o iPhone mesmo, tá? A gente tem aquele cubinho de calibrador, todo mundo conhece, né? Aquele cubinho, certo? Então a gente tem o tamanho dele real em STL, a gente manda imprimir. A gente coloca uma fita dupla face nesse cubinho e cola na testa do paciente, certo? Colou na testa do paciente, fez escaneamento de face, pronto, tá feito, jogou no Exocad, jogou o cubinho também em tamanho real. O que acontece quando faz o escaneamento de face pelo iPhone? O escaneamento ele vem reduzido, vem quase do tamanho do cubo de face, do cubinho de calibração. Então, o que que eu faço para a gente ter precisão? Olha a sacada que interessante, pessoal. A gente aumenta esse cubo, aumenta a face até o cubo da testa do paciente ficar do tamanho real do cubo de calibração. Então, assim, a gente já tem, né, uma referência total da face do paciente, que é algo bem interessante, né? Também eu faço provas de dente virtual. Como que é essa prova virtual, né? Eu faço, primeiramente, vamos lá, fechei uma parceria com um dentista, certo? Fechei com ele. Eu mando quatro arquivos, quatro montagens, quatro arcos de formatos diferentes para eles. Aí ele apresenta para o paciente, certo? Então o paciente já vai estar escolhendo o formato que ele quer. Aí conversa com o dentista, ó, eu quero a biblioteca 02 e a 03. Às vezes eu faço até duas montagens com formatos diferentes. Faça a montagem de acordo com a biblioteca. Tem um escaneamento de face do paciente, tem um escaneamento do lábio, então eu tenho total referências. Faça a montagem, gera o arquivo HTML, todo mundo sabe, né? É um arquivo que a gente consegue visualizar pelo celular, a gente consegue visualizar pelo próprio navegador também. Então o dentista vai avaliar, dando OK, ele encaminha para o paciente. O paciente vai visualizar o rosto dele com o formato de dente que ele escolheu. Então ele vai fazer essa avaliação em casa e também ele vai estar mostrando para a família, né? Isso que é interessante. Então, essa seria a consulta virtual. Não faço com todos os meus clientes, tá? Só faço com quem já realmente dominou o fluxo clínico do digital. Aí sim, aí eles estão habilitados a trabalhar com a consulta virtual. Certo? Outra pergunta que eu sempre falo, o pessoal pergunta quanto tempo o pessoal demora para montar uma dupla, né? Então a gente sempre tem diversas pessoas que falam, 2 horas, 3 horas, mas também a gente sempre tem os de flash, né? Onde o pessoal fala que monta em meia hora, 40 minutos uma dupla. Aí é aí que eu entro, né? Tá, mas aí se tu pega um paciente que tem uma DVO baixa e tu tem que desgastar todos os dentes, quanto tempo demora? Aí já complicou um pouco mais, né? Porque vai ter que desgastar todos os dentes. Então, pessoal, não importa a DVO que for, a gente consegue fazer uma dupla com todos os movimentos ajustados em 5 minutos. Tá? Essa é uma das grandes vantagens do digital. Né? Já pensou tu trabalhar com uma alta demanda e mantendo a qualidade? Ó, é isso que eu ia falar. Ó, vamos lá. Quais os benefícios da PT Digital? Previsibilidade, precisão, alta produção,
alta qualidade e economia de custo e de tempo, né? Então, com o digital a gente consegue equilibrar a alta produção com a alta qualidade, né? Que com o convencional a gente não consegue. Quando tem uma alta demanda, nosso corpo trabalha bastante, e mesmo sendo um técnico de excelência, acaba o quê? Decaindo, né? Com sono e tudo. Com o digital, simplesmente a gente mantém. Agora, pessoal, vou estar falando um pouquinho sobre técnicas de escaneamento, tá? Um pouco da parte clínica. Eu vou resumir um pouquinho da parte clínica, tá? Porque esse é um conteúdo bem... Eu pego bastante no meu curso, né? Hoje, olha que interessante, hoje no meu curso é 80, 90% só dentistas, né? Tem bastante dentista vindo fazer meus cursos, porque o pessoal está conseguindo dominar o fluxo, né? Tem bastante dentista fazendo já nos seus consultórios, tem dentista que prefere mandar o projeto para mim. Eu tenho uma equipe de cardista onde a gente terceiriza essa parte de desenhos, certo? Então, o dentista faz o meu curso, ele tem a impressora dele, manda para nós, o projeto, a gente faz o projeto e eles finalizam no consultório deles. Então, tem vários estilos, né, que está acontecendo hoje. Então, vamos lá. Primeiro paciente, pessoal, eu vou estar falando daquele paciente que vem sem nada, que não tem prótese, tá? Segundo, o paciente com prótese imediata. Terceiro, o paciente da clonagem, onde a gente vai estar usando a prótese do paciente como referência. E depois eu vou estar falando um pouco sobre técnica de escaneamento. Então, primeira consulta, pessoal, a gente tem duas possibilidades, certo? A gente chama o escaneamento anatômico. O que seria esse escaneamento anatômico? É o primeiro escaneamento da mucosa, né? A gente faz escaneamento. A gente tem a opção de fazer ele escaneado direto em boca ou com alginato escanear o alginato, aonde a gente tem a nossa moldagem anatômica, certo? A gente consegue ir pelos dois caminhos. Agora, segunda consulta. Através disso, a gente vai estar fazendo a nossa placa. O grande segredo está na placa, pessoal. A gente faz uma placa personalizada, né, com folga em várias regiões, porque a gente vai estar fazendo uma funcional sobre essa placa. E a gente já coloca o rolete, aonde a gente determina que é o nome da técnica de base mista, certo? É uma base mista, onde a gente faz 2 em 1, certo? A gente faz a nossa funcional, como se fosse uma moleira individual, e também a gente conclui nosso rolete de cera na mesma consulta. Então a gente resolve os dois na mesma consulta, certo? Então, vamos lá. Como que eu faço isso para me ter precisão, certo? Então, eu treino com o paciente alguns movimentos, né? Sempre treino com o paciente antes. Peço para o paciente fazer o quê? Peço para o paciente mandar um beijo, isso mesmo. Ele vai lá mandar um beijo, faz um biquinho. Aí eu sempre peço para ele, vamos lá, mas tem que estralar esse biquinho para mim, hein? Aí ele vai lá, manda beijo para mim. Vamos lá. Então, no momento que ele fez o beijinho, ó, ele expulsou o excesso do material anterior, certo? Logo depois eu peço para ele dar um sorrisão. Sorrisão. Então, ele fazendo esse movimento de sorriso e beijinho, sorriso, beijinho, ele vai estar formando o que? O nosso selado periférico. Tá, pessoal? Primeiro é o silicone que eu entro, é o silicone regular, nas bordas, né? Formando o nosso selado periférico. Com esse movimento, beijinho, sorriso. Dessa forma, o próprio paciente vai estar me entregando o que ele necessita, tá? Hoje eu vejo bastante erros dos técnicos, tem técnico que infelizmente não sabe nem o que é um selado periférico, entregando as próteses com as bordas finas, né? Não tendo um selado periférico em si, né? Então, na prótese digital a gente entrega o que o paciente necessita, certo? Vamos lá, logo em seguida a gente vai estar entrando com light em todo o material, então a gente utiliza dois silicones, um regular e o light, tá? Eu estou indo um pouco rápido, porque logo já está na hora. Então, o mesmo movimento, pessoal, sorriso, beijinho. Agora a gente vai estar fazendo os mesmos movimentos com o inferior, olha que interessante. Agora, o inferior, pessoal, a gente vai treinar mais outros movimentos com o paciente, certo?
como que é feito esse movimento. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai pedir, primeiro de tudo, a gente vai definir os planos, né? Definir os planos, o paciente conseguiu fechar, ficar em repouso, aí logo depois a gente vai entrar com a funcional, né? Outro detalhe, todo mundo deve estar se perguntando, poxa, Sérgio, mas não tem como fazer diretamente com escaneamento sem a funcional? Infelizmente não, tá, pessoal? A gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque o scanner, ele só consegue escanear o que ele enxerga, certo? Só isso, ele escaneia o que ele enxerga, ele não consegue tensionar os tecidos. Então, a gente precisa sim fazer funcional, certo? Então, agora a gente vai estar entrando com a técnica no escaneamento inferior, né? Então, a gente pede para o paciente fazer alguns outros movimentos, que é o que? Ele em oclusão, vou pedir para ele fazer um para-brisa. Como que seria esse para-brisa? Ele vai colocar a linguinha lá no céu da boca e vai fazer assim, ó, para o lado, para o outro, para o lado, para o outro. Depois, em oclusão, ele vai pressionar o rolete inferior com a língua inferior e o superior. Ele vai ficar fazendo esse movimento, certo? E logo depois, ele vai seduzir a gente. Como que é isso? Ele vai estar passando a língua nos lábios, certo? Passou a língua nos lábios com força, tá? Aí eu sempre peço, tem que me seduzir com vontade, hein? Aí eles dão risada e aí faz o movimento certinho. Então, o que que a gente pode definir com isso, pessoal? Tudo tem um estudo, tudo tem uma lógica, né? Tudo foi teste, tudo comprovado. Como eu falei, tudo, todas as técnicas que eu passo para vocês, tudo foi acompanhado com o paciente, tudo certo, né? Então, vamos lá, o para-brisa, a gente vai estar expulsando o silicone e definindo o selado periférico lingual posterior, correto? Quando a gente pressiona a língua com o rolete em cima e embaixo, a gente vai estar definindo esse lado periférico anterior. Quando a gente faz a sedução, a gente refina todo, tanto posterior e anterior. A gente refina o nosso selado lingual, né? E também tem o beijinho, beijinho, sorriso, para formar o nosso selado periférico vestibular, certo? Então, olha que interessante, a gente consegue tá entregando com total precisão o que realmente o paciente necessita, né? As próteses digitais não tem aquele problema com o paciente ficar falando, aqui está machucando, aqui não está. Então, aquela consulta que está machucando, né? Então, pessoal, para vocês que querem realmente se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre parte clínica, eu vou lançar um curso online. Esse vai ser mais focado para dentistas, aonde eu mostro com o paciente todo o passo a passo, tá? Todo passo a passo, todo o método clínico para iniciar, certo? Logo após eu faço o escaneamento da mordida, logo após o escaneamento da face, certo? Aí agora a nossa terceira consulta, pessoal. Então a gente tem a opção de estar provando ou não, né? Aquilo vai depender da habilidade do seu dentista, tudo isso. Como que é feito isso, pessoal? Qual que é a vantagem de estar provando, né? Vamos lá, se eu provar, eu já consigo definir se a minha prótese total ela vai succionar ou não, eu já consigo prever isso, né? Porque no método convencional a gente precisa fazer o quê? Um alívio em cera, no nosso modelo, para quê? Para quando fizer a placa base ela não fraturar, correto? No digital não existe isso. Então a gente consegue já estar entregando na prova como se fosse o final, sem um alívio. Então, se não succionou na prova, não vai ter milagre que faça succionar na finalizada, igual o convencional, né? O dentista ali fala, não, tá frouxinho agora, mas quando finalizar vai estar boa. No digital não. Se não tá legal, tu já vai repetir a tua funcional, tá bom? Por isso que não existe reembasamento no digital, a gente já consegue prever antes, tá? Então, para mim, a prótese imediata é a mais fácil, né? Onde a gente escaneia o superior e inferior e a mordida. E logo depois a gente traz a arcada do paciente sem a remoção dos dentes, já como rolete, essa malha vermelha é como se fosse a malha de rolete. Então assim a gente tem total referência de largura de central, altura, tudo certinho, então o paciente não vai ter surpresas, né? Ele vai ter mais basicamente o que ele já tinha. Então, aqui pessoal, olha que interessante. A gente está usando a prótese do paciente como referência. Olha que legal.
Vamos lá. A gente vai repetir os processos, entrando com silicone regular ou light, mesma coisa, tanto o superior e inferior. O que muda na mordida, né? Então, o que a gente tem que analisar nisso? Quando a gente está usando uma prótese do paciente, ela sofreu desgaste oclusal, correto? Com o tempo, tudo que é tipo de material sofre desgaste oclusal, né? A gente pega pacientes aí com 30 a 50 anos, né? Então, já abaixou a alveolar dele, né? Então, com o registro, a gente vai estar fazendo um levante de mordida, tá? Aí tu já vai fazer já com o paciente o levante de mordida, o quanto você quer aumentar a alveolar do paciente, depois vai escanear e vai transferir isso por exocad. Então, não vai cometer o erro de pedir para o técnico aumentar no articulador, tá? Então, quem faz o aumento do DVO na hora é o dentista, tá bom? Para a gente trabalhar com precisão. Aí, a primeira consulta, na segunda a gente tem a opção de fazer entrega. Lembra que eu falei para vocês? Então a gente consegue já entregar. Então agora eu vou falar um pouco rapidamente sobre o escaneamento do lábio. Mais uma dica, tá? Para você que quer trabalhar com precisão, essa é uma das dicas do curso. Quer trabalhar com precisão no seu escaneamento, apaga a luz do consultório, tá? Isso é a primeira coisa, porque você tem que imaginar que a luz do scanner é como se fosse um projetor, né? Quando você desliga a luz e está projetando um filme e não aumenta o foco, não fica mais nítido, é o mesmo com o scanner, tá? Então, quando você apagou a luz, vai aumentar o foco do scanner. Então, o scanner não vai se perder tanto, tu vai conseguir uma malha mais fiel. Então, é uma das dicas que eu dou. Então, vamos lá, para o escaneamento lábio. Pessoal, vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que definir a exposição do sorriso do paciente, pedir para ele dar um sorrisão bem grande. Então, a gente vai fazer escaneamento de baixo para cima, tá? A gente vai estar pegando bem a comissura labial do paciente, copiando bem, né? Porque isso que vai estar definindo a distância do dente para a comissura labial. Então, tu vai saber o quanto abrir o corredor. Então, sempre pegar bem a região da comissura labial, de baixo para cima, vindo em zigue-zague, devagar, copiando tudo. Não pode voltar, tá, pessoal? Voltou, vai dar sobreposição de malha, aí já viu, tá? Então, o que eu aconselho? Treina com o colega do lado, tá? Sempre treina com o colega e depois vai para o paciente. Vamos lá. Esse aqui do meio é uma estratégia que eu fazia antes, né? O que eu falo sobre os scanners, pessoal? O equipamento do scanner em si está super evoluído. O que não está evoluído é o software. Então, o que a gente consegue perceber, consegue analisar? Se você já trabalha com fluxo digital há anos, vocês conseguem perceber que a cada atualização o scanner dá um boom, né? Ele aumenta, ele fica mais preciso, fica mais veloz, ele consegue fazer algo que ele não consegue fazer. Hoje já não é muito utilizado, mas eu vou falar, sempre quando vocês forem fazer um escaneamento de mucosa do paciente, sempre começar pela região tuber, fazendo zigue-zague, 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 e depois completar no pauto. Perfeito? Escaneamento da mordida também, zigue-zague, certo? Alguns planejamentos, e essa é a mensagem que eu sempre deixo no final de palestra minha, né? Isso aí, o que a gente pode perceber aqui, pessoal? Em 2009, precisava do cameraman e do piloto para fazer as gravações. Apenas em 10 anos, pessoal, tanto o cameraman e o piloto perderam seus empregos por conta que não acompanharam a tecnologia. Então, a minha mensagem para vocês é isso. Você tem que procurar se atualizar, porque quem está procurando se atualizar agora vai ser a referência daqui a uns anos, né? E como eu sempre digo, a gente consegue fazer uma quantidade de prótese incrível, tá? E agora, para finalizar, mostrar para vocês um caso que eu fiz com esse é o João, seu João. Seu João, ele chegou para nós tendo o sonho de comer uma maçã. Olha só que legal, pessoal. O sonho dele era comer uma maçã, ele veio relatando isso para nós. Então a gente foi com o objetivo para ajudar o seu João a voltar a comer a maçãzinha dele. Então, vamos lá. Vamos ver a sucção. Ó, nesse caso, pessoal, olha só que interessante. Eu estou fazendo um teste da sucção inferior, né? Pode ver, esse aí é só o prototipo. Ó, pode ver que ele está todo numa cor só. Olha a sucção, ó. Ó, que interessante. Então, só na prova a gente já conseguiu perceber a sucção, né? Ó, olha o rebordo deles.
Eu sempre gosto de mostrar o rebordo porque o pessoal acaba falando que é over, né? Então, pessoal, é só simplesmente uma técnica bem aplicada. Olha que interessante, pessoal. Oclusão perfeita. Agora a gente vai fazer o teste de novo, mas só com as resinas definitivas, tá? Olha lá que interessante. Agora ela já com a resina de definitiva, já não está com prova mais, a gente vai fazer o teste da sucção para ver se entregou o mesmo, né? Olha, vamos lá. Como você pode observar a oclusão, tudo certinho, sem nenhum ajuste. Olha que legal. Olha, mesma sucção, a gente também conseguiu a sucção inferior, mesmo resultado. Então, como eu falei para vocês, se a gente tem um resultado na prova, ele só vai se refletir com o definitivo, né? Olha aí, pessoal. Vou botar um pouquinho mais para frente, porque nosso tempo já está no fim. Ó, só com a mão, olha lá, sem fio, ó. Então, olha lá, pessoal, oclusão, vamos lá, um pouquinho. Olha lá, pessoal, tudo bem certinho, bonitinho. Não precisou fazer nenhum ajuste oclusal. Olha aí, sorrisão do seu João. Agora, né, a maçã que o seu João tanto queria. E ó, e tava comendo com gosto, hein? A gente pediu para ele dar uma mordida só, ele se empolgou e já comeu quase toda a maçã. Olha que legal, pessoal. Isso que satisfaz a gente, né? Isso que dá motivação para estar sempre evoluindo a prótese. E é como eu sempre falo para meus alunos, né? Eu conto com vocês para a gente estar se unindo e estar dividindo conhecimento. Eu, pessoal, já tentei fazer próstata de tudo que é forma, então se vocês tiverem ideia, certo, tem como fazer de tal maneira, talvez já passei por esse caminho, ajudo vocês. Então, pessoal, é isso, agradeço aí a vocês. A Patrícia, perguntas, tem as perguntinhas ainda, né, Patrícia? Então, não, mas não chegaram perguntas, viu, Ah, não? Sérgio? Então a gente Ah, está então, tranquilo. Se você quiser comentar ainda então, mais alguma coisa também, você fica à vontade. Ah, peraí, que aqui então apareceu perfeito. agora. Ah, não, mas foi só um comentário do professor Guilherme Saavedra. Parabéns pela aula e abordagem. Sucesso, Sérgio. E parabéns, Pulser, pelo tema. Obrigada, Ah, professor legal. Guilherme. Nosso grande parceiro aí também, professor Guilherme Saavedra. Também um expert aí na área de odontologia digital, na área de impressão, mas não só impressão, né? Mas digital como um todo, desde o escaneamento até a finalização aí da prótese. Legal. Então, Patrícia, te agradeço aí pela oportunidade e deixo também aí para vocês darem uma analisada no meu Instagram, lá tem bastante conteúdo, né? E logo vou estar lançando também o meu curso online, né? Tanto para dentista, tanto para técnicos. Qualquer coisa, eu vou estar disponível, só mandar mensagem no meu Instagram. E mais uma vez, Patrícia, muito obrigado pela oportunidade e pode contar comigo, viu? Eu que agradeço, viu? Na verdade, eu só queria fazer um adendo, porque teve em algum momento que você usa também outras impressoras, né? Tem outras Sim, impressoras, e aí você fala sobre a necessidade de calibração, né? Então, eu acho importante só a gente muito bom, pontuar, verdade. porque muita gente que está aqui não conhece ainda o sistema CaraPrint Pro, e o sistema CaraPrint Pro é um sistema controlado, onde a gente não precisa fazer a calibração, né, do equipamento, e onde ela está projetada, ou seja, ela foi feita para ser usada com as resinas de Imaprint, onde a gente faz um plug and play só, que a gente chama, né? Então a gente seleciona o trabalho que a gente quer fazer, a resina que a gente vai usar, simplesmente aperta lá o botãozinho e a calibração ela já existe, né, na máquina. Então eu acho que isso é importante da gente frisar para quem Verdade. não conhece o É, sistema. isso é legal. Então a gente pode definir, né, que a gente não precisa se preocupar com a calibração e também tem um forno, né, da CaraPrint também, aonde já diz exatamente toda o tempo de cura, tudo certinho. Então, aquele problema, né, Patrícia?
que teria com fraturas, já se pegar já de cara o sistema Caraprint, não vão ter dor de cabeça, né? Já está tudo estudado, tudo comprovado, é só dar o play, né? Como se fala. Sérgio, veio uma pergunta aqui do Elcio. Ele pergunta qual que é, na tua experiência, né? Qual a durabilidade da prótese em boca, né? Da prótese impressa em boca? Sim. Então, vamos lá. Então, isso é uma pergunta, né, assim, meio complicada de falar hoje, porque a prótese total digital é algo muito recente, né? A gente ainda não tem estudos de quanto tempo dura em boca. Eu posso falar por minha experiência, né? Eu posso dizer que eu tenho mais casos em tempo maior que qualquer outra pessoa, porque em 2018 eu procurei informações e não tinha ninguém que fazia, então eu comprovo isso, tá? Que quem foi o primeiro no mundo, tá? Olha que legal, né? Primeiro no mundo que tem o tempos de boca, mais tempo sou eu. Mas eu comecei fazendo fresado, né? Então eu comecei ali realmente fazendo 100% impressa ali em 2019, quase 2020. Então a gente pode dizer aí que eu tenho casos aí de 4 anos em boca, tá? Totalmente impressa. Maravilha. Obrigada, Sérgio. Se alguém ainda quiser fazer mais alguma perguntinha, mas eu acho que eram essas, o comentário do professor Guilherme e essa perguntinha do Elcio, que é super, super legal mesmo, e é uma curiosidade que todo mundo tem, mas realmente é uma tecnologia bastante nova aí, então não tem um estudo de longo prazo aí para dizer, né, em vivo mesmo. Bom, eu queria me despedir de todos, agradecer pela presença, por estarem aqui com a gente até o final, né, da palestra. Todo mundo muito curioso, né, com essa nova tecnologia, com essa nova possibilidade de produzir, né, trabalhos impressos. E essa aula ela fica gravada, então, né? Então, daqui a 2 semanas mais ou menos, a gente sobe ela lá no nosso canal do YouTube e vocês podem rever, enfim, assistir de novo. Se tiverem alguma pergunta depois, encaminhar para a gente, que a gente direciona para o Sérgio também. Sérgio, obrigada mais uma vez, viu? Bom descanso para todos. Muito obrigado, viu? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, Patrícia. Tchau, 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 tchau. pessoal. Até. Tchau, tchau.